Ainda aproveitando a sua experiência como embaixador aqui nessa reta final, a gente viu o senhor, né, e boa parte hoje dos analistas criticando a postura do presidente e o posicionamento que ele fez em relação a Israel e ao ataque de Israel à faixa de Gaza. Por outro lado, recentemente eu vi também muitas críticas pela falta de posicionamento do Brasil em relação à situação da Venezuela. A gente tem visto o processo eleitoral democrático definhando na Venezuela a partir de ações tomadas por Maduro e sua equipe e até E depois daquele encontro que o presidente da República teve com Nicolás Maduro aqui no Brasil, as pessoas passaram a olhar para esse posicionamento como se ele fosse fixo, como se não pudesse se alterar ou como, de alguma forma, o presidente da República jamais condenaria a falta de um processo democrático na Venezuela. Como é que o senhor analisa essa relação, né, sendo um país tão próximo, e essa falta de posicionamento, ou um posicionamento mais rude, mais rigoroso em relação ao que está acontecendo com o processo democrático na Venezuela hoje? Eu acho complicado, às vezes, o posicionamento do Brasil. Eu tenho dificuldade, assim, de analisar isso para outros, porque eu não sou um analista dessa área, não tenho grandes conhecimentos disso, mas acho um pouco dois pesos, duas medidas. Por exemplo, não dá para você apoiar, com relação à União Soviética, ou não é a União Soviética, sobre a Rússia. O problema da Rússia atual é outro problema gravíssimo. Qual é a posição do Brasil? Então vamos esperar. Até quando vamos esperar? Né? Aí o posicionamento com o Maduro, é aquela coisa soft. Se eu sou um cara, vamos dizer, caído de Marte, cheguei aqui, olho isso e falo, puxa, mas o Brasil é simpático a governos de não democráticos. Ditadores. Mas pior que a gente sabe que não é. Porque não é o temperamento, não é o espírito do nosso país isso daí. Nós aqui ficamos fazendo, todo dia tem manifestação pela democracia, toda coisa da democracia, e é o espírito. Passamos anos brigando para a redemocratização do país, etc. Então, é um contrassenso. Eu acho um contrassenso e acho que é uma linha errada. Não sei o que te dizer mais do que isso. Mas o senhor acha que... Eu acho sempre o seguinte, quando você vê uma tartaruga, está na árvore. Ela não subiu sozinha, ou enchente ou é mão de gente. Então, eu acho que é um São pouco chamados isso. jabutis dos projetos do Congresso hoje. Alguma coisa tem, né? Errada. Mas o senhor acredita que hoje deva haver uma movimentação do Ministério de Relações Exteriores, dos embaixadores e do próprio presidente da República cobrando mais a Venezuela, ou além das sanções que foram apresentadas pelos Estados Unidos, enfim, mas olha, deveria... o Brasil ele tem um papel mais importante nessa história? Da Venezuela, acho que tem, sem dúvida nenhuma, porque é nosso vizinho, parceiro comercial importante, tudo deveria ter. Mas eu acho o seguinte, nós temos um governo eleito democraticamente. Essas bandeiras estavam lá. Então, quem que pode pressionar isso? É a sociedade. Mas a sociedade não vai pressionar, porque a sociedade elegeu esse governo. Então, e hoje nós temos uma imprensa também muito desarticulada. Eu me lembro, isso até é uma coisa, dá para a gente falar, temos uns minutos. Claro, temos mais 12 minutinhos. Eu era ministro de Comunicação Social da Presidência da República. Então, nessa época, chegava assim, 5 da tarde, eu começava a ficar preocupado, tentava saber por vias transversas o que ia ser a escalada do Jornal Nacional. Por quê? Porque aquilo falava com 20 milhões de pessoas, sei lá, era muito relevante e derrubava o governo. Quando eu chegava na quinta, eu ficava falando, será que eu ligo para o Roberto Tivita saber a capa da revista, Veja e tal? Por quê? Porque era 1 milhão de exemplares. E a Folha e o Estadão, juntos aqui em São Paulo, eram diariamente 400, 500 mil exemplares, chegava fim de semana 800 mil exemplares cada um. Então, o poder que a imprensa tinha de pressão, era enorme. O senhor acha que não tem mais? Hoje? Porque você não tem essa imprensa organizada. E na época, se você olhasse o noticiário dos jornais sobre a cobertura do governo, eu me lembro, podia gostar um pouco mais, um pouco menos, mas a notícia estava certa. Podia ter
um viezinho aqui, outro viezinho lá, mas não tinha. Mas isso não tem a ver também com a pulverização por conta das redes sociais? Claro que tem. Naquela época as pessoas tinham somente aquele veículo, elas se informavam por aquele veículo. Hoje você tem uma quantidade enorme de informações e mais do que isso, de ideologias e de análises que fazem com que as pessoas... Naquela época, se vocês... Não tenham apenas um canal de informação. Decidissem que é um absurdo fazer o tratar a Venezuela como está sendo tratada e todo mundo falaria, imagina, o governo no dia seguinte mandaria os tanques para lá, sei lá, eu faria 500 movimentos. Não à toa a palavra narrativa se tornou tão usada hoje. Hoje, o que acontece? É pulverizado, como você disse, é pulverizado de todos os lados, tem a metade que acha o máximo, a metade que detesta, e aí uma neutraliza a outra e o governo vai tocando.